Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Olha para quem está do seu lado e fala assim: que bom que você veio. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. É muito bom estar na presença de Deus. É muito bom pela manhã buscar o Senhor. Como diz o compositor, cantor, ministro Marcos Witt, pela manhã te buscarei e de madrugada eu me achegarei a ti. Então, como é bom buscar o Senhor pela manhã, louvar, adorar e exaltar esse Deus que é digno. Amém, amados. Domingo passado, eu vejo que a nossa igreja ela tem buscado e almejado a presença de Deus constante todos os dias, e que a presença de Deus ela flua e ela cresça cada vez mais. E isso tem acontecido nos louvores da igreja, isso tem acontecido nas ministrações, das mensagens, das palavras. Pastor Austin, no domingo passado, trouxe uma palavra maravilhosa sobre a presença de Deus. Se você não estava aqui, ou mesmo se você estava aqui no domingo passado, ouça novamente essa mensagem, está gravada a palavra. Se você não assistiu ainda, não ouviu ainda essa mensagem, ouça, você vai ser muito abençoado por Deus, através de uma palavra maravilhosa que o pastor ministrou na semana passada. E Deus, assim, tem alimentado a igreja, Deus tem fortalecido a igreja, Deus tem trazido palavras para a igreja. Quer dizer, essa casa é a casa do pão, então Deus tem alimentado a igreja. E espero que você esteja faminto, sedento, de Deus, porque tem pão nesse lugar, tem alimento nesse lugar, entendeu? Tem sede, tem água, tem bênção de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Nós queremos o fogo de Deus, como nós cantamos aqui, mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você trouxe a lenha? Nós queremos o fogo de Deus, mas você trouxe a lenha? Pergunta para quem está do seu lado. Deus, Ele tem fogo para mim e para você, mas eu tenho que preparar o altar. Pense sobre isso, amado, em nome de Jesus. Eu quero dar continuidade falando sobre a presença de Deus. E o tema da minha mensagem hoje é como honrar a presença de Deus. A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. Então Deus está presente aqui. Você pode dizer amém, amados? 2 ou 3 mais reunidos no nome, na presença dEle, Ele se faz presente. A questão é que alguns conseguem viver, alguns conseguem absorver, alguns conseguem acolher essa presença, outros não. Então, como eu posso honrar essa presença? É interessante que a Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso pé quando entrar na casa do Senhor. Quer dizer, honrar. A pastora falou sobre dízimos e ofertas, e como fala de dízimos e ofertas, fala sobre honrar ao Senhor com as nossas primícias. Honrar, reverenciar. Isso é muito importante. Nós não podemos perder a essência de quem é Deus, de como nós chegamos à presença dEle, como nós buscamos, acolhemos, porque começamos o culto na igreja com oração e com louvor. Então, são coisas importantes que nós precisamos entender. Eu quero falar de um personagem hoje na Bíblia, simples, que quase não se fala dele, mas ele teve uma direção, uma revelação de como acolher a presença de Deus, que algo sobrenatural aconteceu na vida dele e toda a sua família. Toda a sua família. Porque ele teve esse discernimento de como acolher a presença de Deus. E é isso que nós precisamos ter nos dias de hoje.
ter essa sabedoria, essa graça, esse discernimento de como acolher a presença de Deus. Porque eu já vi muitas células, eu já vi muitos pais no lar, que acontece um momento da presença, algo temporário, mas depois se acaba. E eu quero hoje falar de uma família que a presença de Deus, desde antes mesmo de chegar na casa dele, ele já estava pronto, preparado, já estava com a lenha, já estava tudo pronto para receber. Ele recebe a presença de Deus na sua casa e depois, meu irmão, foi uma presença de Deus contínua na descendência e na geração dele, em nome de Jesus. Quantos querem isso? Diga amém, amados. Aleluia. Você precisa desejar isso, almejar essa presença de Deus contínua em nome de Jesus. Feche teus olhos por um instante, querido. Pai amado, eu quero te agradecer tanto, porque nós temos essa oportunidade, nessa manhã de ouvir a sua voz, de poder, ó Deus amado, ó Pai, aprender. Ensina-nos, Senhor, como honrar ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, como acolher a tua presença na nossa casa, nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a não perder de vista de maneira nenhuma. E que essa presença maravilhosa, gloriosa, alcance cada um, alcance nossa descendência, filhos, netos, gerações, que seja contínuo até o que o Senhor volte, em nome de Jesus Cristo. Então ensina-nos como fazer, ensina-nos como buscar, ensina-nos como, Deus amado, ó Pai, acolher, ó Deus, essa presença, e que ela permaneça para a honra e glória do Teu nome. Eu oro por cada um aqui presente, eu oro por cada um que está agora conectado conosco, Deus, abençoe a Simone, abençoe a Aline, abençoe, Deus, cada um que está conectado conosco, cada família presente agora, que esse ambiente, que esse lar, que essa casa, agora reine a Tua presença em nome de Jesus, e que manifeste o Seu poder e a Sua glória. Abençoe o culto em Conselheiro Paulino, abençoe o culto, a celebração, ó Deus, também em Olaria, que seja real a Tua presença sobrenatural, e que os Teus sinais aconteçam desde esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém, amados? Abra sua Bíblia então lá em 2 Samuel, capítulo 6. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até 11. Pode projetar, meu amado. 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 11, na NVI, pode ser. Isso. Diz assim: de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam, sumiu. Então eu vou ler aqui então, porque essa letra pequena eu não consigo enxergar não, a outra estava melhor. Lê aqui então. Amém, obrigado querido. Ele e todas as tropas que o acompanhavam, partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Próximo. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova. A motivação era boa. E a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá por esse ato de irreverência. Preste atenção nessa palavra, um ato de reverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi,
Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Meu Deus, que palavra. Queridos, como que Obed-edom conseguiu? De que maneira, de que forma ele pôde então ter essa graça que não aconteceu na casa de Abinadab, não aconteceu lá no povo filisteu, quando a arca do Senhor foi tirada do povo de Israel e levado pelo povo filisteu, não aconteceu lá. Mas na casa de Obed-edom acontece o sobrenatural. Isso me chama muita atenção, porque a presença de Deus não é qualquer coisa. Não podemos, querido, lidar com a presença de Deus como fosse uma coisa qualquer. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. É um livro inspirado por Deus. É o próprio Deus falando com você. Você pode dizer amém, amados? Então é algo maravilhoso. Não é somente pegar esse livro e deixar ele aberto nas páginas amarelas. Salmo 91. Porque muita gente pega e abre o Salmo 91 e deixa a Bíblia aberta na sua casa e pensando que aquilo ali vai ser a presença de Deus na sua casa. E não é assim. É algo, amado, que nós temos que viver todos os dias. Você pode dizer amém, queridos? Diariamente precisamos viver isso. E o povo de Israel sabia muito bem que eles não seriam abençoados, eles não venceriam uma batalha sem a presença de Deus. Eles precisavam, como nós precisamos. Então, para eles era algo muito especial e muito importante. A Arca da Aliança representa a presença de Deus, a manifestação de Deus entre o povo de Israel. E ela foi tirada do povo de Israel, foi levada pelos filisteus. Então, Davi, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele almeja é: eu preciso da arca. Nós precisamos da presença de Deus aqui. Meu Deus do céu. Queridos, que todos os dias você possa levantar um clamor e falar: Deus, eu preciso da sua presença. Sem o Senhor eu não consigo. Eu preciso da sua presença aqui. Com temor e tremor. Porque Davi entendeu o que aconteceu em todo esse contexto, e a Bíblia diz que Davi teve medo. Ele ficou com temor, porque ali ele viu realmente o que é e o que significa a presença de Deus. Ela não pode ser tocada de qualquer maneira, ela não pode ser guiada, levada de qualquer maneira, não pode. Não pode ser colocada numa carroça, não pode. Naqueles dias, a presença de Deus, a arca do Senhor era carregada pelos homens aqui. E não eram qualquer homens. Hoje nós carregamos a presença de Deus aqui. Aqui. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir bem forte ali nessa manhã, amém, amados? Glória a Deus. E é interessante, querido, que dá para trazer um temor, um medo na gente. Imagine, a motivação era boa. Como Gênesis 11, a motivação daquele povo construir uma torre para chegar mais perto de Deus era boa. Mas não era aquilo que Deus realmente queria, não era dessa forma e dessa maneira que eu me achego à presença de Deus, que eu toco a presença de Deus, não é. E a Bíblia diz então que Uzá foi fulminado por tocar de uma forma irreverente, quer dizer, não teve honra, não teve reverência nenhuma ao tocar na presença de Deus. Ele foi fulminado. Aí então houve um temor em Davi, em todo o povo. E agora? E agora, o que nós vamos fazer? E agora, o que será de nós? O que será da nossa vida? O que será do nosso povo? E muitas vezes nos encontramos em situações assim: e agora? O que eu vou fazer? E agora, nessa situação, como nós vamos resolver? Como será? Querido, Obed-edom traz ensinamentos para a gente. Primeiro, querido, quem foi Obed-edom? Esse é o primeiro ponto. Quem foi esse homem? Obed-edom era um levita. Levita não só é o pessoal que está aqui no louvor, né? A Josi, Rodolfo, a Paloma, Paulinho, não é só eles não, querido. Levitas somos todos nós.
Todos nós somos adoradores, você pode dizer amém, amados? Que adoramos o Pai em espírito e em verdade. E a palavra levita significa servo. Eu posso ver um amém mais forte, amados? Servo. Então nós somos servos. Servos. E interessante, querido, que Obed-edom era um levita da linhagem de Coate. Isso está lá em 1 Crônicas 26, versículo 4. Depois eu vou entrar mais nesse contexto. Habitante da região de Gate, que fica no povo filisteu. Seu nome significa servo de Edom. Obed-edom significa servo de Edom. Ele era um levita, ele era um servo. Queridos, nós vamos ver que Obed-edom e toda a sua descendência, toda a sua família, toda a sua linhagem, viveram experiência sobrenatural e contínua com Deus, porque esse homem se levantou para servir a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Hoje há uma carência na igreja, no corpo de Cristo, entendeu? Que até em igrejas grandes há uma carência hoje de servos, de homens e mulheres e jovens que estão disponíveis para servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Há uma carência, há um clamor em nós, líderes, pastores, para que Deus envie mais trabalhadores, mais trabalhadores, mais trabalhadores, porque a seara está pronta, mas está faltando trabalhadores. Olha para quem está do céu e fala assim: meu irmão, cadê você? Pode tocar, pode balançar, balança o seu irmão aí, querido. Balança mesmo o seu irmão, fala assim: meu irmão, cadê você? Ou desculpa, querido, o termo da minha palavra aqui, amado. Que servo é você? Jesus, ele disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim para e dar a minha vida em resgate. E você é esse muitos, que ele deu a vida dele. Então, amado, chegou a sua hora, ou já está atrasado. Entendeu, queridos? O apóstolo Paulo entendeu isso tanto que ele viu os outros lá na frente e falou assim: e agora? Mas ele foi o último que se tornou o primeiro, porque desde o momento que ele mudou a vida dele, querido, ele não perdeu o foco, não perdeu a direção. Eu vou repetir o que eu já falei aqui na igreja algumas vezes, até que você entenda: no céu não tem cadeiras. Não seja um crente de banco, seja servo. Posso ver um amém mais forte, amados? Seja servo. Então Obed-edom era um servo, um levita, e toda a sua família, então, que foi abençoada de uma forma marcante, porque Obed-edom, ele tinha uma relação com a presença de Deus fora do comum. Antes mesmo da arca chegar na sua casa, ele já tinha uma relação, uma intimidade com Deus muito marcante. E aí você para pensar numa coisa: por que a presença de Deus não abençoou os filisteus? Por causa da vida e do coração deles, era o inimigo de Israel, perseguia o povo de Israel. Mas por que não foi também na casa de Abinadab? Também na casa de Abinadab não aconteceu, nem na vida dele, nem dos seus filhos. E pelo contrário, quando Uzá, o seu filho, tocou na arca, de uma forma irreverente, foi fulminado. Então tem uma forma, ou tem uma maneira, ou tem um jeito, ou tem um caminho, que é simples para que possamos então entrar na presença. E você não entra na presença de Deus pedindo. Não, você entra na presença de Deus honrando, reverenciando, reconhecendo, sabendo quem Ele é. Tanto que nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz, adoramos a Deus pelo que Ele é. Você pode dizer amém, amados? Pelo que Ele é. Então Obed-edom foi esse homem, levita, servo. Esse homem, que pode ser uma pessoa que está aqui ministrando, tocando na presença de Deus, mas também pode estar servindo lá na portaria, porque depois ele se torna um porteiro. Um levita, um servo, um porteiro. E querido, deixa eu abrir meu coração para vocês. Jovens, principalmente os jovens. Tem jovem aí, amém? A Arena Jovem está aí hoje, amém? Quando vocês jovens vê
os mais experientes, as pessoas que têm mais tempo aqui na jornada de vida, na portaria, servindo a Deus, falam assim: deixa eu ficar no seu lugar. Deixa eu ficar no seu lugar, não deixa eu ficar na portaria. Não, vai lá para cima, fica sentadinho em cima lá, vai lá adorar, deixa eu ficar aqui. Quando vier aqui, pegar aqui a salva, para pegar e estar aqui para receber as ofertas, não, deixa eu servir, deixa eu ficar no seu lugar, deixa eu pegar, eu ficar para receber as ofertas. Porque a Bíblia diz que os jovens, e principalmente os solteiros, têm que servir na casa do Senhor. Então aprenda isso, jovem, se você quer ter uma vida abençoada, bem-sucedida, próspera, sirva com alegria. Eu posso ouvir um amém, amados? A arca na casa de Obed-edom trouxe bênçãos para a vida dele. Depois da morte de Uzá, Davi então tem um temor. E ele fica pensando e meditando o que estava acontecendo. E a notícia percorreu de tal maneira que a notícia chegou a Davi. E a notícia chega: Davi, Obed-edom e toda a sua família, projeta aqui para mim de novo, querido, versículo 11, por favor. E toda a sua família está sendo muito abençoada. E Davi, querido, aquela pergunta que ele fez: como que eu vou trazer a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém? Como que eu vou trazer? Então chega a resposta para Davi 3 meses depois, que diz assim: a arca do Senhor, que significa a presença de Deus, ficou na casa de Obed-edom, geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou, quer dizer, ele e toda a sua família. Quantos recebem essa bênção? Diga amém, amados. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso chama a nossa atenção, que foi um tempo suficiente para que a presença de Deus se manifestasse na casa de Obed-edom, de uma forma visível, porque eles viram, e de uma forma notória. Todos notaram a mudança. Foi visível e foi notória. Fala comigo: foi visível e foi notória. Fala comigo: na minha casa, a presença de Deus será visível e será notória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amém, amados? Assim será, querido, em nome de Jesus. Porque a presença de Deus, ela é real. É real hoje. Nós estamos ministrando uma canção que eu compartilhei com o Rodolfo. Eu estava fazendo uma entrega lá em Teresópolis. E como o carro que eu dirijo ainda é um pouco antigo, 2003, não tem som. Aí eu boto o celular, boto o louvor, e eu estava ouvindo louvor, tem uma playlist, né, de louvor, e de repente começou esse louvor. Queridos, meu Deus. E eu comecei então ali a ouvir 1 vez, 2 vezes, botava para repetir e tudo mais, tal, e ali eu me quebrantei, e comecei a orar, e comecei a louvar e adorar a Deus, aprendendo também a letra do louvor. Tem como projetar aqui, querido, esse louvor que o Rodolfo ministrou? Tudo é perda. Projeta aqui para mim, por favor, tudo é perda. Pode ministrar ele no final, né? Ok. Começa falando: tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Volta lá, irmão. A tua graça é o que me basta. Sem você não tenho para onde ir. Sem tua presença, nada importa. Olha só que letra, queridos. Passa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro? Passa. E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Meu Deus do céu. Vai. Do que adianta eu juntar os meus tesouros, ganhar bens, e me esquecer daquele que me amou? Olha só. Se eu não tenho a ti, eu não tenho nada.
Querido, olha aqui para mim, se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Eu vou repetir, se você não tem a presença de Deus, você não tem nada. Não adianta bens materiais, não adianta casa, não adianta dinheiro, não adianta nada disso, não adianta. E eu louvo a Deus que está vindo uma geração, e esse menino é um jovem, tá, gente? Esse Felipe aqui, esse ministro de louvor, essa canção que Deus deu a ele, é um jovem. Então Deus está usando uma geração de jovens hoje para trazer uma mensagem para os dias de hoje, para que o povo de Deus se volte para Ele. Você pode dizer amém, amados? Se volte em busca da presença dEle, continua. Nada eu serei sem Ti, Senhor, continua. Só a Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Quem somos nós? Então, querido, essa letra me chamou muita atenção, eu ouvi, depois eu tive um momento com o Rodolfo, um momento de oração juntos, né, orando, e eu pude compartilhar com ele, enviar para ele, e logo na semana seguinte ele já ensaiou com o pessoal e começou a ministrar aqui na igreja. Eu sei que nós estamos aprendendo esse louvor e tudo, e é algo que me atrai muito, louvor e adoração, e eu sempre compartilho e falo sobre isso, porque, querido, Deus, Ele quer ser adorado. Deus quer uma igreja que o adore em espírito e verdade, não só em canções. Você pode adorar a Deus se prostrando diante na presença dEle, você pode adorar a Deus de várias formas, várias maneiras, mas nós precisamos entender aquilo que Deus hoje está trazendo, está falando conosco. Não adianta, não vamos chegar a lugar nenhum sem a presença de Deus. E como nós precisamos nos dias de hoje, que são dias difíceis, querido, que nós estamos precisando. E eu creio, querido, que através das mensagens, através dos louvores, através das ministrações, Deus vai mudar, querido, muitas famílias, muitas gerações, em nome de Jesus. Ele vai mudar ambientes, você pode dizer amém, amados? O ambiente da sua casa será transformado pela presença de Deus. Basta você começar a buscar. Basta você começar a levantar os altares e começar a levantar ali as lenhas. Ele vem com o fogo dele que ele derrama e batiza. Ele vem. Mas Deus, Ele quer ver uma ação, uma atitude também nossa, para que isso então flua e aconteça em nome de Jesus. A Bíblia afirma, ela está afirmando que o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom e a sua vida e a sua família. O que representa, querido, essa presença de Deus? O que representa a presença de Deus em nossa casa? Quando eu sei que a presença de Deus é real, querido, eu preciso me colocar disponível. Se coloque hoje disponível para receber a presença de Deus. E outra coisa que eu quero falar com você, querido, com temor, sim, medo não. Não precisa ter medo da presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus vai te abençoar. Temor, sim. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Sim, com temor. Por quê? É com honra, é com reverência. Não é de qualquer maneira. Eu não posso preparar as coisas para Deus de qualquer maneira. O pastor Rodolfo, ele se prepara a semana inteira. Busca oração, meditando, buscando para trazer uma ministração juntamente com a igreja, para que juntos possamos adorar esse Deus que é digno. Você pode dizer amém, amados? Por isso que é real, por isso que Ele se manifesta. Então, querido, tem uma busca, tem um ambiente. Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, Ele falou assim: entra no teu quarto, e em secreto, busque, ore, fale. E você pode fazer isso todos os dias. E Ele que vê em secreto, Ele vai ver a sua disponibilidade, Ele vai ver o seu tempo, a sua adoração, Ele vai ver a sua busca e Ele vai te recompensar. Olha que Deus maravilhoso. Então, querido, esteja disponível para essa presença de Deus. Agora também esteja com o coração obediente. Faça com o coração obediente, reverente a Ele. E que Ele possa também, querido, capacitar você para viver assim com temor, mas também com fé. Porque Obed-edom, ele teve temor a Deus para receber a arca na sua casa, mas foi um homem de fé. Sabe por quê?
ele acreditou que Deus ia abençoar ele e a sua família. Querido, você acredita que Deus vai te abençoar e vai abençoar toda a sua família? Diga amém, amados. Aleluia! Ele abençoa, Ele abençoa, Ele abençoa, porque você está com o coração aberto e disponível. Disponível. Às vezes, querido, é só um abraço. É tudo que você precisa. E Ele toca na vida de alguém para sair do lugar e te dar esse abraço. E ali você... Obrigado, Senhor. Porque Ele sabe e conhece o seu coração e as suas necessidades. As bênçãos de Obed-edom foi notória. Chegou aos ouvidos de Davi. E Davi então falou assim, vamos buscar a arca. Agora de uma forma diferente. Davi então, ele convoca homens para carregar a arca. E Davi então diz, nós vamos dar 6 passos e vamos fazer uma oferta, um sacrifício ao Senhor. 6, o número do homem. Eles andavam 6 passos, fazia sacrifício. 6 passos, faziam sacrifícios. 6 passos, faziam sacrifício. Até a arca, a presença do Senhor, estar na cidade de Davi, em Jerusalém. Gente, você está disposto a fazer sacrifícios por essa presença de Deus? Está disposto a isso? Quando o nosso filho Igor se afastou da igreja por um tempo, nós ficamos desesperados por um momento, porque a situação estava crescendo. E então, eu e André começamos a buscar a Deus em oração, só que Deus queria mais. Então, nós nos unimos em oração de madrugada. Durante 30 dias, nós começamos a orar 3 horas da manhã. Essa é a nossa experiência. Porque nós não queríamos o nosso filho afastado, não queríamos o Igor no mundo lá fora perdido, não queríamos. Então, durante um mês, nós começamos a buscar e orar. E a nossa oração constante foi que o Igor tivesse um encontro com Deus, que ele pudesse, nesse encontro com Deus, onde ele estivesse, ele pudesse viver essa presença de Deus, e Deus falando claramente com ele, volta, meu filho, porque eu te amo. 30 dias. Logo após, então, esse tempo que nós oramos, o Igor, então, volta para a igreja, de braços abertos para o Senhor. E até nos dias de hoje, firme na presença de Deus. O que você está disposto a fazer pela sua família? O que você está disposto a fazer pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu casamento? O que você está disposto a fazer por aquele que está perdido? Deus recebe a sua oferta, Deus recebe o seu culto, a sua adoração, Ele recebe. Mas o nosso Deus sempre vai além, e se Ele vai além, eu também posso dar mais um passo. Eu posso dar 5, eu posso dar 6 passos para a presença dEle. Você pode dizer amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala assim, meu irmão, dê mais um passo. Fala para ele, dê mais um passo para você ver a bênção sobre os seus filhos, para você ver a bênção sobre o seu casamento, sobre a sua família. Dê mais alguns passos, para que essa presença se manifeste na vida deles. Aí nós vemos que na família de Obed-edom foi diferente, na família de Abinadab, foi diferente. Por quê? Porque esse homem buscou a Deus, reverenciou, honrou e obedeceu a Deus de uma maneira maravilhosa, ao ponto de atrair a presença de Deus, ficar na casa dele, e ele todos os dias ser abençoado, ele, a sua casa e a sua família. Meu Deus, fala assim comigo, eu quero, Senhor. Mais forte, fala, eu quero, Senhor. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 26. Coloca lá, por favor, do versículo 4 até o 8. 1 Crônicas 26, do 4 ao 8. Diz assim, foram esses os filhos de Obed-edom,
Semaias, uns nomes bonitos para vocês colocarem nos filhos de vocês, ó. O primogênito. Jeozabade, obrigado, pastor, o segundo. Joá, o terceiro. Sacar, o quarto. Natanael, o quinto. Amiel, o sexto. Issacar, o sétimo. Gente, Peuletai, o oitavo. De fato, Deus havia abençoado Obed-edom até com muitos filhos. Semaías, o seu filho, também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens. Quantos querem ter filhos capazes, que líderes? Se diz amém, amados. Ô Senhor, levanta a sua mão agora em nome de Jesus. Você pai, mãe, você que vai ter filhos, levante a tua mão. Em nome de Jesus, filhos espirituais, levanta a tua mão. Fala o nome deles agora, fala assim, meus filhos, fala o nome deles, serão líderes, serão capazes, serão homens e mulheres cheios do Espírito Santo, serão sábios, serão levitas, serão servos, serão adoradores. Oh Deus, eles vão crescer na casa, na presença do Senhor, jamais vão se afastar da tua presença, jamais, porque sobre eles, Senhor, estará o selo, a marca do teu Espírito Santo, Senhor. E os nossos filhos vão além, Deus, além de cada um de nós. Eles vão além porque é promessa, é palavra. E eu recebo essa promessa, eu recebo essa palavra. Eles vão além, eles serão maiores, Pai, maiores do que nós somos hoje. Em nome de Jesus. E eu e a minha casa, os meus filhos, a minha posteridade, meus netos, minha geração será abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém bem forte, amados. Aleluia. Glória a Deus. Oh Senhor. Continua. Foram esses os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elazabe. Os parentes dele, Eliú, Semaquias. E também foram homens capazes. 8. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Ao todo foram 72 descendentes de Obed-edom. Meu Deus! Uma congregação. 72. Gente, que coisa maravilhosa. Eu quero isso na minha família. Eu quero, Senhor. Eu quero. E nós estamos aqui disponíveis, com nossos corações abertos para obedecer à vontade de Deus e fazer segundo aquilo que Ele quer. Amém, amados? Em nome de Jesus. E para a gente fechar, o pessoal do louvor pode vir para cá. Essa presença de Deus foi tão contínua, que a gente vê o que acontece na família de Obed-edom, filhos capazes, homens valentes, servos na casa do Senhor. Obed-edom, ele se tornou porteiro na casa de Deus. E a gente vê então que esse homem foi ricamente abençoado, simplesmente por receber, acolher a presença de Deus na sua casa com honra e reverência. Não é de qualquer maneira. Uma vez, pessoas da igreja falaram que iam até sair da igreja porque o pastor pegou um vídeo e passou na igreja e começaram a se revoltar, pessoas ficaram em pé na igreja porque o pastor passou um vídeo e esse vídeo era da Globeleza sambando. Que é isso, pastor? Que escândalo! Que é isso, pastor, na igreja, na casa de Deus? E começaram a apedrejar o pastor. E o pastor simplesmente disse para a igreja: aqui não pode, e na sua casa. Quer dizer que na igreja não pode a Globeleza estar sambando aqui no vídeo, porque é pecado, é errado. Mas na nossa casa a gente assiste na televisão. Não só um comercial como esse, mas tantas outras coisas que não honra, que não reverencia a Deus.
Como que nós queremos a presença de Deus notória, visível, se no nosso lar, na nossa casa, na nossa própria vida, não honramos, não reverenciamos? Depois que ele, pastor, então falou isso para a igreja, ninguém foi embora. Porque eles queriam apedrejar, mas também tinham pecados. Não estou dizendo que nós não erramos, que nós não falhamos, mas, amado, a nossa vida com Deus, ela tem que melhorar a cada dia. Assim como foi na vida de Obed-Edom, melhorou a cada dia. Tem que ser na nossa vida também. Nós temos que realmente ter ódio do pecado. A cada dia. E estar mais próximo, mais perto de Deus. Mais perto. Porque, amados, senão tudo será perda. Tudo será perda. Tudo. O que vai adiantar? Feche seus olhos nessa manhã. A história de Obed-Edom foi maravilhosa, transformadora, porque ele acolheu a presença de Deus. Vamos acolher. Vamos acolher a presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Vamos acolher a presença de Deus com honra, com reverência. Não vamos de maneira nenhuma perder essa oportunidade, não vamos perder a nossa família, não vamos perder nossos relacionamentos, nossos casamentos, nossos filhos, não vamos perder, não vamos, amados, pelo contrário, será uma bênção, casamentos abençoados, filhos abençoados, famílias abençoadas, netos abençoados, porque nós acolhemos, nós abrimos a porta para a nossa família e toda a nossa descendência ser abençoada por esse Deus maravilhoso. Querido, se não tem sido dessa maneira e dessa forma, se arrependa. Peça perdão, fala: Deus, me perdoa, eu não tenho acolhido como deveria a tua presença. Se eu não tenho honrado o Senhor como deveria ter honrado. Se eu não tenho sido servo como realmente eu fui chamado para ser servo, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho tratado a minha esposa como deveria. Não tenho tratado o meu marido como deveria, meus filhos, eu não tenho. Senhor Deus, eu não tenho orado pelos meus filhos como deveria orar. Oh, meu Deus, me perdoe, Pai, me ensine como fazer. Oh, Deus, hoje eu aprendi algo maravilhoso, e Senhor, me ensine a praticar todos os dias. Fala comigo, Senhor, todo dia, como o Senhor falou comigo hoje. A tua presença é tão real aqui, Pai. Oh, meu Deus, há corações nessa manhã que são quebrantados, arrependidos. E eu creio, Deus, numa mudança, numa transformação sobrenatural. Porque hoje, Senhor, é algo que o Senhor está marcando histórias aqui. E hoje, Senhor, muitas famílias, muitas vidas aqui vão tratar e acolher a tua presença com honra, com obediência, com reverência. Oh, Senhor, senão tudo será perda. Você pode